Olá, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 450, Gálatas 2, versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. No sentido espiritual, os pobres espiritual, que deveriam aceitar Jesus e se batizar para poder, tinha que passar o Evangelho, para que eles aceitassem Jesus e se batizassem, para eles enriquecer espiritualmente e conseguir a salvação, a vida eterna. E aqueles que não tinham condição de ter o alimento, ou alguma veste, ou alguma hospedagem, eles também o ajudassem, nesse sentido também físico. Aqueles que não tinham condição de comer, de morar em algum canto, eles passassem a ajudar, era nesse sentido também. Físico e espiritual, físico e espiritual. A Bíblia ela fala no sentido físico e espiritual, físico e espiritual. E chegando Pedro a Antioquia, lhes resistir na cara, porque era repreensível. Então você acredita que o apóstolo Pedro, aquele que apareceu, aquele que foi ali colega de Jesus, em cima da terra, aquele que esteve com Jesus, comeu com Jesus, andou no barco com Jesus, andou sobre as águas, aquele que recebeu todas as orientações, as últimas instruções de Jesus, estava repreensível. E chegando a Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara, porque era repreensível. Então Pedro estava errando, Pedro estava começando a errar, vamos supor, se afastar ou cometendo alguma coisa que Paulo o repreendeu naquele exato momento, porque ele estava repreensivo, quer dizer, ele não estava irrepreensível, ele estava cometendo algo que estava precisando, ele estava necessitando de uma repreensão. E Paulo repreendeu ele. Paulo, Pedro, isso está errado, aquilo está errado, não faça isso. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comeu com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirado retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então eles estavam cometendo dissimulação, algo que aos olhos de Paulo estava errado. Mas quando vi que não andava bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, então o apóstolo Pedro ele passou a não andar bem e não conforme a verdade do Evangelho. Disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Paulo repreendeu ele na frente de todo mundo. Porque Pedro estava fazendo algo que não podia. Não podia. Eu quero falar para você algo muito importante, para você entender. Pedro estava errando, Pedro estava pecando, Pedro estava repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Uns que chegaram da parte de Tiago comiam com os gentios. Depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então aqueles que eram da circuncisão, no caso Pedro e os demais que se circuncidaram lá, e os outros judeus também dissimulavam com ele. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua simulação. Barnabé, que era colega de Paulo, se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andava bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Então Paulo disse: Paulo repreendeu Pedro na presença de todos. Às vezes acontece isso. Se tu, sendo judeu, vives com os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios. Porque ele queria que os gentios praticassem algo, vivessem algo que era da circuncisão, em outras palavras. Paulo queria que eles fizessem algo que era da circuncisão. No caso, o que Jesus passou? O Evangelho era para quem? O povo de Israel. Veio para o povo de Israel. Depois Deus liberou para o resto da humanidade. Por isso que chegou até nós, de todas as nações. Então Paulo falou isso. Por que tu és judeu, sendo tu judeu, vive como gentios e não como judeus? Então ele estava vivendo como gentio, praticando algo que os gentios faziam.
que não podia e que era contra o evangelho. Então ele poderia até comer, andar, conversar, mas no momento que ele começou a viver como gentios e não viver conforme o evangelho de Jesus, aí ele estava pecando, estava errando. Aí Paulo repreendeu. Sendo tu judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre gentios. Então Paulo falou para eles isso. Paulo falou, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Porque Paulo estava pecando. Aí Pedro entendeu que estava pecando. Depois Pedro disse, Paulo, essas tuas palavras é muito difícil de compreender. Então, aqui você entende ó, que o apóstolo Pedro não estava vivendo conforme, direitinho, conforme o evangelho de Cristo, um tempo desse. Estava falhando, estava vivendo como gentios e cometendo um erro. Paulo repreendeu, Pedro voltou a ser quem ele era. Pedro saiu daquele caminho que estava trilhando.